E nós vamos começar tudo isso trazendo para vocês agora a maior referência de logística esportiva do Brasil. Aquele que desbrava tudo que a gente precisa conhecer. Aquele que antecipa todos aqueles cenários que a gente precisa estar preparado. E mais do que montar uma logística, é montar um raciocínio e uma estratégia para que tudo aconteça da melhor forma possível. Com vocês, a Offside e Rodrigo Ernesto. Bom dia a todos. Como o Cícero me apresentou, sou o Rodrigo Ernesto, mas o pessoal me chama de Dudu Nobre, então pode ficar à vontade. Para mim, agradeço o Cícero pelo convite. Vocês vão ver no final aí uma foto do primeiro encontro, que os primeiros encontros a gente participou, ajudou a Bex a começar a se organizar, né, Cícero, lá atrás. Então, falar para vocês hoje, para mim, é uma satisfação muito grande, porque tem muitas pessoas que estão aqui, que encaminharam o nosso trabalho, vão entender bem de onde começou e por onde caminhou e como se transformou e mudou o conceito do que era simplesmente transporte para um conceito de logística esportiva. Então, começamos o que é logística esportiva. Onde tudo começou. Em 96, esse senhor, Sérgio Cunha, muitos conhecem, lá de Curitiba, um parceiro, um amigo aqui, para cá um pouquinho, que abriu as portas e ensinou que existia ali, naquele momento, uma demanda que os clubes tinham quando vinham jogar no Rio de Janeiro. Naquela época, então, há 23 anos atrás, não existia telefone celular, não existia a comunicação. O seu Verardi sempre me fala isso. Rodrigo, a última comunicação que eu tinha, o seu Verardi falando, quando eu ia jogar em Medellín, era aquele telefonema no Olímpico, e eu só ia falar com as pessoas na chegada lá em Medellín. Tudo a Deus dará. Então, essas pessoas que estiveram nessa época são realmente... trabalhavam de uma maneira que eu hoje em dia, não imagino. Então, tudo começou com a dificuldade dos clubes se organizar quando chegavam ao Rio. Então, o Sérgio me indicou, Rodrigo, porque se você não ajuda os clubes quando vão jogar no Rio, é muito difícil conectar os serviços. E daí começou essa ideia de ajudar os clubes. Nessa época, tinha o menino do Rio. Quem vai te ajudar lá no Rio? Ah, aquele menino do Rio. Que, no caso, é o Rodrigo, eu. 97, 98, a gente já começou a fazer a operação exclusivamente na cidade do Rio de Janeiro de transporte. Então, a gente focava no transporte. Esses clubes foram os primeiros, através do Sérgio, Paraná Clube, a Portuguesa, Curitiba, Grêmio e Inter. Quando vinham jogar no Rio de Janeiro, era o transporte que a gente coordenava. A gente fazia que o ônibus estivesse no aeroporto, que o motorista não estivesse em outro lugar. Era bem complicado fazer tudo acontecer, e os clubes precisavam disso. Então, de menino do Rio, passou a ser o Rodrigo do Rio, que ajudava os clubes nessa empreitada. Em 99, foi a abertura do Offside. Foi o primeiro gatilho assim, de entendimento desse sonho, que é essa empresa, porque, nesse momento, eu fazia a faculdade de engenharia, num vestibular federal aqui do Rio de Janeiro, aprovado. Já estava terminando o ciclo básico de engenharia e eu precisava tomar uma decisão. Continuar na engenharia, depois de ter passado no vestibular federal, ou ir atrás desse nicho de mercado que eu vislumbrei, e quem aqui é empreendedor, quem tem empresa, sabe que, em algum momento, você tem que ter esse gatilho de visão futura, que muitas vezes só você vê, só você enxerga. E as pessoas internas, por exemplo, como vai chegar para um pai e falar que vou abandonar a faculdade, que não dá mais para acompanhar, já tinha uma fonte de renda, e seguir um caminho que, naquele momento, não existia. Então, esse foi o primeiro gatilho de tomada de decisão. E aí partiu para ter o Rodrigo da Offside, que a empresa, naquele momento, ainda era uma pessoa só. Então, como era a logística esportiva? Então, nesse momento, o clube precisava de quê? De coordenação do transporte, entre aeroporto, hotel, estádio,
organização de suprimentos. Então, isso era o serviço que a gente prestava. Organizava para o clube, quando chegasse ao Rio de Janeiro, ter tudo de uma maneira eficiente. Uma logística 100% focada no transporte. 2005 foi o primeiro ponto de salto, que a gente já atendia todos os clubes que vinham jogar no Rio de Janeiro, na Série A, com exclusividade. Já existia esse atendimento e surgiram as primeiras oportunidades fora do Brasil, através do Inter de Porto Alegre, Copa Sul-Americana, Chumbinho está aí, não? Não. O Newton Drummond, na época do Inter, eu já trabalhando com o Inter em várias cidades, deu a oportunidade de, vai lá, resolve, e eu tinha aqueles desafios locais desconhecidos, tendo que viajar uma semana antes para conhecer os locais e seus desafios, buscando referências de estadia, de locais que os grandes times tinham naquelas cidades. Então, 2005 foi uma abertura para o mercado da América do Sul de conhecimento de atender o clube fora do país, né? Primeira Libertadores também, já na fase final, com o Atlético Paranaense, no jogo contra o Guadalajara, Chivas. E 2006, já com o Inter, fazendo todos os jogos do Inter fora do Brasil, na América do Sul. O Inter teve uma campanha, campeão da Libertadores, no mesmo ano foi para o Mundial. Então, tudo isso foi ajudando a fomentar o interesse de atender os clubes na América do Sul inteira. E nesse ano de 2006 também foi o primeiro contato com o cliente que a gente teve a nível internacional, que é o Estudiantes de La Plata, que veio jogar no Rio de Janeiro, em Goiânia, contra o Goiás, na época. Atendemos eles localmente, eles gostaram desse tipo de serviço e passaram a solicitar para outros jogos deles. Até hoje, é um cliente nosso, exclusivo para todos os jogos deles, fora da Argentina. E nessa andança rápida, em 2005, 2006, eu constatei que esse tipo de serviço ele não existia na América do Sul. A logística esportiva não existia. Existiam sempre profissionais locais e uma coisa bem amadora. Então, teve esse outro gatilho de poder atender a nível América do Sul. 2006 também, além do Inter, o Goiás, com a logística deles naquela Copa Libertadores, onde nós fomos a Cuenca, isso foi uma foto lá no treino do Emelec, fomos a outras cidades da América do Sul, a La Paz, com uma logística bem difícil, foi um desafio ir primeira vez a La Paz, e o Goiás deu também essa oportunidade. 2007, começamos a atender outros clubes a nível Brasil, e a gente começou a ter um processo de descentralização da estrutura. Por que isso? E como isso? Começamos a criar processos padronizados de atendimento para que o clube passasse a ter confiança na marca e não na pessoa, porque também quem tem empresa, não sei, é bem difícil para quem tem uma empresa que vem da pessoalidade, você conseguir sair da pessoalidade para tirar a pessoalidade, ou seja, não é a pessoa que vai dar certo, é a empresa. Por que vai dar certo? Porque ela tem processos. As pessoas que trabalham na empresa, elas entendem o que o dono que criou vai fazer e a tomada de decisão. Futebol é bem difícil trabalhar com os clubes. Vocês sabem, profissionais que já passaram por vários clubes, não adianta fazer o que você fazia no outro clube, porque o outro clube é diferente. Cada clube tem uma história, tem uma cultura local. Então, a gente tem que fazer as pessoas que trabalham com a gente entenderem isso. Porque, senão, você acaba demandando e o teu profissional que vai executar aquele serviço acaba tomando uma decisão errada que vai desconstruir tudo que você vem construindo até aquele momento. Então, fazendo a mudança, né, de Menino do Rio, lá atrás, passando a ser Rodrigo do Rio, passando a ser o Rodrigo do Offside, e, nesse ano de 2007, dando um salto para ser profissionais offside. Onde que aquele profissional, aquela marca tiver, existe um processo. Então, a gente tem aqui vários clubes, clientes nossos, né, entendem isso. Foi bem difícil entender que nessa viagem vai estar outra pessoa. Pô, será que vai dar certo? Esse momento é o momento que você tem que ser firme, tem que ter processo e tem que saber que o profissional que você vai escolher, ele tem que estar muito alinhado contigo, porque senão não funciona, não dá certo e o clube acaba perdendo a confiança. Então, a confiança é o clube entender que vai ter um comportamento adequado
de quem estiver com ele naquela operação. Então, em 2007, novamente o Inter e o Paraná Clube, que teve uma logística bem difícil, com o jogo em Potosí na época. E se vou falar um pouco de Potosí, falando de cases de logística a nível da América do Sul, esse, para mim, é a cidade mais difícil, que me ensinou mais, porque foi uma cidade que nós fomos já com jogos 9 vezes, a última vez com o Fluminense ano passado, e não existia nenhum tipo de procedimento adequado na primeira vez que a gente foi com o Paraná Clube, para você fazer um jogo que está a 4.000 metros, que a sua base estrutural está a 2 horas e 15, 2 horas e meia de carro, que é Sucre, onde você tem que se basear lá e tem que subir 2 horas e meia de carro. Tentamos com ônibus de 2 andares, com o Paraná, chegamos em 4 ou 5 horas, não deu certo. Com o Flamengo, em 2007, tentamos com micro-ônibus, para ser mais rápido o processo. Os jogadores tiveram hipotermia. Foi bem difícil. E nesse processo, entre 2007, tivemos o Caracas e o Cruzeiro em 2008. Até que, através do que nós vamos falar mais na frente, que é o network local, conhecemos uma pessoa que tinha uma loja de carro e passou a alugar os carros para a gente. Então, essa foto aí é de 2017, onde vocês podem ver, tem 20 carros enfileirados em comboio, organizado com 3 pessoas da delegação dos estudiantes em cada um, e acabou sendo a melhor maneira de chegar até lá. E acabou virando um case de sucesso. Se você hoje for a Potosí e for perguntar a pessoas locais, elas vão te dizer que tem que fazer dessa maneira, porque alguém pensou e criou, e hoje tem esse sistema para se chegar num jogo da Copa Libertadores. Então, atualizando o conceito de logística esportiva. A logística esportiva continua sendo apenas transporte? Não. Hoje em dia, trabalhar só com serviço, acho que para todos nós aqui serve muito isso, não diferencia mais ninguém no mercado. Então, a gente passou a entender que a gente tinha que trabalhar e aprimorar o intangível, que é o que não se coloca no papel. É o que faz a diferença hoje, porque se a gente ficasse batalhando só no serviço, a gente não teria sucesso, porque poderiam vir outros com outros serviços melhores, e a vida assim, a gente ficaria no caminho. Então, o que é o intangível? Antigamente, a gente trabalhava só nessa parte aqui, contratuais. Ficava restrito a isso, na logística antiga. Então, a gente passou, com o passar dos anos, a pensar no intangível, que é o relacionamento, é a credibilidade, a somatização de experiências e a eficiência do network. Qualquer empresa, qualquer profissional que queira hoje ter uma sustentabilidade com o cliente a longo prazo, eu tenho clientes aí de 13 anos, 15 anos, muitos anos, clubes grandes, clubes que têm uma demanda diária, concorrência batendo na porta todos os dias, e o que sustenta hoje a Offside com os clubes é o intangível. É o intangível, porque o contratual, qualquer um vai oferecer e vai, de repente, ser melhor, como eu falei, não tem como controlar. Então, durante todos esses anos, a gente veio criando e trabalhando o intangível. Agora, falando um pouco de o que é ter o contato, né? O que é ter o contato? Hoje, você ter o contato das pessoas, você pode preencher aquela planilha ali agora e vai ter o contato de todos vocês que estão aqui. Ou você pode ter uma pessoa que te passe uma planilha de contatos excelente. Isso vai ser suficiente para você ter o cliente? Não vai ser. Você pode ter uma agenda maravilhosa, mas isso não significa que o seu contato irá atender a sua demanda. Irá te atender naquele momento. Irá te atender com uma eficiência que você precise. Então, como isso é possível? A gente trabalha o conceito de eficiência no networking. Quem aqui, os clientes nossos, sabe bem como eu sou chato com isso. Na relação ajuda-ajuda, a gente sempre batalha isso de o Palmeiras ajudar o São Lourenço, que é cliente nosso, e depois o São Lourenço abrir a porta para o Palmeiras, o Cruzeiro, enfim. A gente trabalha com essa eficiência no network, ter efetividade no seu contato. Primeiro, você precisa ter os contatos, obviamente. O segundo passo é você ter experiências positivas com esses contatos. Ou seja, você tem que ter a oportunidade de ter experiência com esse contato, a situação tem que ser positiva, tem que terminar bem, e você tem que ter a porta aberta, para você
ter novas experiências positivas com esses contatos, você ter novos serviços acontecendo, ter novas experiências. Você não pode, eu penso sempre isso, eu vou jogar com a LDU. Aquela experiência anterior que eu tive com outros clubes vai servir para o meu cliente, Flamengo, que vai lá agora. Então, mas se eu tivesse, nesse ciclo, em algum momento, falhado com a LDU, eu não teria a possibilidade do Flamengo ter uma efetividade no contato futuro. Então, a gente tem que fazer esse ciclo acontecer com experiências positivas, respostas positivas, solicitar e saber que vão te solicitar e você tem que estar disponível. A gente sabe que o futebol a gente tem que estar 24 horas disponível para o clube. O telefone celular hoje tem um WhatsApp que, a qualquer momento, um gestor te manda uma solicitação, você tem que estar atendendo. Não tem jeito. Ao chegar na Copa Libertadores, nós encontramos um ambiente hostil entre os clubes. Falando de lá de trás, existia aquele negócio, Libertadores a guerra, o visitante aqui não. E começamos a trabalhar isso com os clientes nossos e com os adversários, independente se é cliente ou não. A gente criou uma rede onde todos se ajudam. Todos os clubes, sob a nossa responsabilidade, passam a ter essa mentalidade. Por mais que o clube já tivesse, a pessoa à frente, facilitando a reciprocidade acontecer. Aqui a gente pode ver uma foto, eu botei essa foto porque, justamente, ali é o cliente Grêmio treinando na estrutura do Boca Juniors, que é cliente nosso também. Obviamente, um clube que não seja cliente do Offside vai fazer uma solicitação para o Boca Juniors, vai ser atendido ou não. Mas tudo, eu prefiro sempre levar o cliente na casa do outro cliente. Criamos protocolos e a carta de reciprocidade, famosa carta aí que os nossos clientes também conhecem bem, onde a gente pede e a gente garante que o clube vai cumprir. Que muitas vezes a gente vai, solicita várias coisas, né, Cícero? E, na volta, o próprio cliente seu não executa o protocolo de reciprocidade. Ou seja, ele teve o benefício lá e, na chegada, na volta, não cumpre, porque alguém não falou, um diretor estatutário não quer, e o profissional que está à frente é fundamental para ajudar esse ciclo a funcionar. Então, uma frase que eu sempre falo, uma boa logística não garante vitória. Nós somos coadjuvantes, somos backstage, nós não somos principais, não somos protagonistas, é o clube. Mas permite que o clube se preocupe somente em fazer o melhor em campo, tendo sempre o mesmo padrão de serviço, que é importante. Você padronizar, o atleta hoje percebe. O atleta de um clube que tem uma organização, ele percebe que o clube dele é organizado com protocolos em todas as áreas. Você está falando de protocolos? Inclusive da área da logística. Se ele vai jogar na Bolívia, ou em Manaus, ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ele vai chegar e vai encontrar aquele ambiente organizado. E ele percebe isso certamente. E essa foto remete lá àquela formação de uma equipe a nível... Isso é uma cidade de Sucre, que é a base de Potosí. Estamos falando de interior da Bolívia. Estamos falando de pessoas que muitas vezes não têm a oportunidade de conhecer o que é o mundo. E essa é a minha equipe lá hoje de trabalho. É uma cidade que, além dos 9 jogos para Potosí, fomos mais umas 4 ou 5 vezes para jogos em Sucre, contra o Universitário de Sucre. Então, se você perguntar hoje para qualquer pessoa dessa aí, que é do interior da Bolívia, como é o sistema de trabalho do Offside, o que tem que pensar, que tomada de decisão tem que ter em relação ao clube, eles vão saber dizer. Porque esse foi o segredo, de tentar padronizar o serviço independente de qualquer lugar que você vá, mesmo que seja o interior da Bolívia. Não vamos falar nem de grandes capitais da América do Sul, que isso aí, para mim, é o maior exemplo de conquista de mentalidade e transformação de ambiente. O case 2 que eu separei aqui para vocês é de um outro cliente, que é o Boca Juniors, que também, para a gente, é uma importante marca de um clube fora do Brasil. Trabalha também a nível de exclusividade com a gente. Tem 3 anos já, esse é o 4º ano. Esse jogo, que seria a final da Libertadores, que seria um jogo que não teria nada a ver com o Offside, que é um jogo local, River e Boca, tranquilo, assistindo o jogo. O primeiro jogo deu aquela confusão da chuva, o segundo jogo foi suspender o jogo, né? No dia 25. E aí o gerente do clube me liga e fala: ó, Rodrigo, se prepara que o jogo não vai ser na Argentina. Mas aonde vai ser? Pode ser Medellín, pode ser Belo Horizonte, pode ser Assunção, pode ser Miami, pode ser Catar. Se vira. Ok. Fizemos toda a antecipação de cenário, construímos todas as situações possíveis que tinham sido listadas pelo próprio clube.
E essa semana foi uma semana de tumulto, os presidentes na Conmebol, uma hora falava Medellín é certo, daqui meia hora falava, não, Belo Horizonte é certo, daqui a pouco, não, Assunção é certo, daqui a pouco Miami é certo. Catar, outro lado do mundo, sim, através do network, temos a porta aberta no Catar, trabalhamos com a seleção do Catar, trabalhamos com a UJS do Catar em pré-temporada no Brasil, automaticamente, aquele ciclo de contatos, acionei, resolveu, me indicaram, estava pronto para todas as possibilidades. Até que, no dia 29, às 14h, não vou esquecer, me liga o gerente e fala, vai ser Madrid. Falei, pô, mas e Medellín, Não, Madrid, ninguém do clube sabia, se vira. O que eu pensei na hora? Vou ter que acionar aquele ciclo de contatos. Aí está esse atleta, que é o Ângelo Correia, campeão da Libertadores com o São Lourenço 2014, que é cliente nosso. Primeira pessoa que me veio na cabeça, o Ângelo. Preciso chegar nele, preciso que o meu contato seja efetivo, que ele vai olhar o telefone e vai atender. Pedi ao São Lourenço para falar com ele, falei com ele, falei, Ângelo, preciso chegar no teu diretor esportivo, gerente esportivo urgente, hoje, dia 29, quinta-feira. Como vai? E me passou o contato. E esse gerente esportivo do Atlético de Madrid me direcionou aonde tinha que fazer, o que tinha que fazer, abriu as portas do clube. E no mesmo dia 29, a gente tinha a situação resolvida em relação ao hotel, em relação ao local de treinamento, que era o Atlético de Madrid, já estava disponível para o Boca, tudo através do ciclo de contatos, efetivo. Porque se não tivesse efetividade, ele não teria atendido, eu teria que ter buscado uma outra solução. Então, a rede de contatos ela é eficiente. E a solução foi encontrada, tivemos lá, aí está o pessoal do Boca, foi tudo excelente, uma experiência com o clube super positiva, o clube saiu de zero, e no mesmo dia uma situação encontrada. Depois da semana, ela acabou mudando um pouco, porque a Federação Espanhola acabou cedendo como local de treinamento à Federação Espanhola, então, a única mudança que nós fizemos, e o restante foi tudo uma semana de excelente aprendizado com um time não brasileiro, um time de muita força, de movimentação de pessoas locais e um país que a gente nunca iria esperar. Então, o clube espera o quê? Antecipação do cenário. Quando eu ligo para um clube, quando eu ligo para um cliente meu e falo, ó, tem uma situação que vai ocorrer lá na frente, vamos tomar essa decisão? Hoje a gente tem a confiança dos clubes, os clubes deixam de tomar essa decisão. E depois, lá na frente, eles acabam vendo que foi efetiva essa antecipação do cenário. Você tem que estar sempre o passo à frente para o clube não pode ser surpreendido. Ele tem que estar sendo informado. Tem que tomar a decisão o clube. Você tem que sugerir, mas o clube toma a decisão. O supervisor, que é a minha linha direta, toma a decisão. Mas você tem que antecipar, você está ali para isso, para antecipar cenários. Aqui, mostrando um pouco dos clubes que a gente trabalha, que tiveram um êxito na Libertadores, na Sul-Americana, Mundial. Considero também êxito chegar na final. Um clube para chegar numa final de uma competição dessa é uma trajetória bonita. Aí, 2014, com o São Lourenço. E demais clubes que a gente trabalha. Então, a gente procura sempre trabalhar na efetividade e o network funcionando. Uma coisa que eu falo também, antes de terminar, que a gente tem que vencer a reatividade. Quem trabalha com logística, quem trabalha com serviço, quem quer vencer hoje no futebol tem que ser proativo. A reatividade hoje vai te travar em vários momentos. Você tem que estar sempre proativo, resolvendo as suas demandas. E, por último, para terminar, para ser sucinto, agradecer a Bex mais uma vez, essa foto aí, 2010. Ó. Cícero, Newton Drummond, Ocimar, Paulo Angione e Rodrigo Caetano. Assim como esse sonho, como você falou, cresceu de determinadas pessoas que pensaram que isso aqui hoje estaria acontecendo, a minha empresa também começou assim. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, me ouvindo, porque as portas se abrem e a gente tem que saber aproveitar. Obrigado, Cícero. Espero que vocês tenham tido uma rápida ilustração o que é a logística esportiva, o conceito de logística esportiva, que saiu do transporte para pensar os cenários, para pensar a execução e deixar o clube à vontade para tomar conta desse mundo de demanda que vocês têm hoje. Muito obrigado, amigos.
Fica aí. Queria chamar aqui os dois ex-presidentes da ABECS, Rodrigo Caetano e Ocimar Bolicenho, para a gente prestar uma homenagem ao Rodrigo. Ter uma ideia é muito fácil, né? Agora, levar a ideia para frente é que é um negócio, né? Então, no dia 5 de julho de 2011, eu me lembro que eu, Rodrigo, Cícero e o Chumbinho, resolvemos fazer uma reunião aqui e convocar, na verdade, todas as pessoas de todos os clubes brasileiros. E, naquele momento, a gente não sabia o que ia acontecer, Rodrigo. Não tínhamos a mínima ideia do que aquela reunião poderia fazer. E o primeiro contato, já que o Rodrigo usou muito contato, foi o Rodrigo. Rodrigo, nos ajuda aí a convocar o pessoal de todos os clubes brasileiros. A gente tem a ideia de fazer uma reunião para tentar trocar uma ideia sobre alguma coisa que a gente possa fazer. Isso foi aqui, né, Rodrigo, no dia 5 de julho de 2011. Nós tivemos aqui aproximadamente umas 40 e poucas pessoas, reunidos assim, em mesas redondas, como estamos hoje. E a ABECS surgiu daí. E todas as diretrizes, aquilo que está escrito na missão da ABECS, foram resolvidas naquele dia, né? Então, não bastou ter a ideia, precisou alguém acreditar nela. Então, eu vou ler o texto aqui da nossa placa para o Rodrigo, e o Rodrigo Caetano depois vai fazer a entrega para ele. Em 2011 não precisava do óculos, agora eu preciso. Então, aqui já dá. ABECS, ao amigo Rodrigo Ernesto. Em uma guerra, a primeira pessoa a desbravar a trincheira inimiga sempre sai ensanguentada. Homenagem da ABECS a Offside, por tão brilhantemente ao longo dos últimos anos desbravar com tanta sabedoria os muitos caminhos que nossos times já percorreram. Rio de Janeiro, 18 de março, 30º evento da ABECS. Vamos juntos? Vamos. Klaus, faz uma foto.